Vamos lá. Então, vamos continuar o nosso estudo dos atos administrativos. A aula passada, nós encerramos os atos administrativos exatamente estudando os seus elementos constitutivos. Agora nós vamos estudar outro tema de extrema relevância, que são exatamente os atributos dos atos administrativos. Por quê? Vai ser a atividade que será realizada pelos representantes da administração pública. E nesses atos efetuados pela administração pública, nós temos que eles são diferentes dos outros atos que são realizados dentro da comunidade, pelos seus diversos participantes. E o que é diferente? Porque esses atos, eles vão ser feitos em nome do Estado. Ou seja, quando esses agentes ou esses gestores, eles atuarem em nome da administração pública, eles não estão atuando em nome próprio, mas em nome da administração pública. Então, por isso, esse ato, ele tem um conjunto de prerrogativas, ele tem um tratamento diferenciado dos demais atos que são feitos pelas pessoas jurídicas de direito privado, pelas empresas ou pelas pessoas físicas. E o que é que diferencia esses atos dos outros? São exatamente esses 4 atributos. Primeiro deles, uma presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Então, o que seria isso, uma presunção? Porque quando o agente público ele realiza alguma atividade, você dá a ele determinadas garantias, ou você confere a ele determinadas prerrogativas que são tratamentos diferenciados. O primeiro tratamento diferenciado que é dado ao agente público é exatamente a presunção de legitimidade, ou seja, teoricamente, o que ele está fazendo, ele é correto. Então, isso daí seria uma presunção de legitimidade e veracidade. Mas, como eu sempre peço a vocês, estudem os significados das palavras, porque os significados, dentro do direito, eles dão uma ideia sobre aquilo que a gente está fazendo. Veja que o ato administrativo ele tem uma coisa chamada de presunção, né? Ou seja, não é uma certeza, é uma ideia. Ou seja, a presunção quer dizer que nem sempre que a pessoa vai fazer, ela está agindo de maneira correta. Ela pode errar. Por isso que é uma presunção. É provável, é mais provável que seja legítimo e também mais provável que seja verídico. Certo? Então, você tem essas duas correlações. Segundo atributo é a autoexecutoriedade. Enquanto na maioria dos casos, o poder público ele espera alguém chamá-lo para poder agir, nos atos administrativos, ou seja, os atos a serem realizados pelo executivo, eles são autoexecutórios. Ou seja, em um agente percebendo a necessidade do ato, ele tem que agir, ele não precisa esperar por ninguém. É por isso que um policial, ao perceber uma situação diferente, ele pode fazer averiguações. É por isso que, no momento de socorro, o policial não vai pedir autorização de uma pessoa para entrar em determinado recinto ou em determinado local. Ele pode fazer de imediato. Por quê? Por conta exatamente dessa característica da autoexecutoriedade. E a outra é a tipicidade. O que é a tipicidade? Os gestores e administradores, eles só podem fazer aquilo que está na lei. Então, como ele só pode fazer aquilo que está na lei, toda atividade ela tem que estar tipificada. E o que é estar tipificada? Estar prevista, estar enquadrada dentro daquilo que é previsto na legislação aplicável. E a imperatividade quer dizer que o Estado ele não age como qualquer outra pessoa, ele age com soberania, né? É entregue à pessoa que está executando a soberania do Estado. Então, a imperatividade é que o Estado ele tem aquela função de comando. Então, ele ordena para fazer o gerenciamento da comunidade e todos dentro da comunidade devem obedecer. Então, por isso que ele é imperativo. Logo,
o ato administrativo, ele tem esses 4 atributos, ou seja, esses 4 tratamentos diferenciados que fazem com que os atos administrativos, eles sejam diferentes de todos os demais atos encontrados dentro de um determinado estado. Dentro dessa visão, o que a gente precisa saber mais? Nós precisamos também saber cada um deles. Então, por isso que a gente vai analisar cada um desses atributos. O primeiro deles, como eu já falei para vocês, já dei uma ideia, é exatamente a presunção de legitimidade e veracidade desses atos. E o que é isso? Isso daí quer dizer que toda atuação dos agentes públicos, ou seja, das pessoas que atuam em nome do Estado, você presume ela como sendo verdadeiro e sendo legal. Ou seja, é presumido que ela é verdadeiro e legal. Agora, o que acontece? O ato, embora ele seja feito em nome da administração, ele não é feito pela administração. Por quê? Porque a administração pública é uma pessoa jurídica de direito público. Então, por ser uma pessoa jurídica, ela não tem existência própria, né? A existência dela foi uma criação legal, e aí quem vai executar os atos em nome dela são exatamente os seus gestores ou os seus agentes públicos. Então, exatamente por essa circunstância, por mais que o ato seja feito em nome da entidade pública ou da pessoa jurídica, ele vai ser realizado por um ser humano, por uma pessoa física. E nós, seres humanos, nós estamos passíveis de erros. Ou seja, nós, seres humanos, nós podemos errar. Isso é da nossa natureza. O ser humano nem sempre acerta, né? Então, por isso que esses atos, eles não têm a certeza de que são verdadeiros e legais. Existe apenas uma presunção de que são verdadeiros e legais. Por quê? Porque como esses atos vão ser realizados, vão ser efetivados por um ser humano, esse ser humano pode errar. Então, a pessoa que se sentir prejudicada por um ato de um agente público, de um agente que está realizando a atividade em nome da administração, ela pode impugnar esse ato. Se ela considerar que aquele ato a prejudicou, ela pode impugnar o ato. Agora, o que acontece? Qualquer cidadão ou qualquer pessoa, física ou jurídica, que vai impugnar um ato feito em nome da administração, a pessoa que está impugnando, é que tem o ônus de provar que aquele ato não ocorreu da maneira correta ou não aconteceu como deveria acontecer, ou seja, obedecendo a todos os ditames, a todas as exigências para a sua execução. Então, isso é que quer dizer a presunção, ou seja, no caso de atos administrativos, quem tem o ônus de provar se esse ato efetivamente ele foi errado ou ele não obedeceu aos ditames legais é exatamente o próprio prejudicado, a pessoa física ou jurídica que se sentir prejudicada, certo? É por isso que o atributo ele é chamado de presunção de legitimidade e veracidade. E o que é que isso daí demonstra? Isso daí demonstra essa presunção exatamente disso. Porque por mais que o Estado, cabe ao Estado o interesse coletivo, a defesa do interesse de todos, quem vai realizar a atividade é outro ser humano. E esse outro ser humano ele pode errar. Então, como ele pode errar, quem se sentir prejudicado pode impugnar. Mas sabendo que qualquer impugnação que você faça, você tem que comprovar que aquele ato aconteceu com ele. Se a pessoa que impugnou ela não conseguir provar, então o ato ele é reputado, ele é considerado como verdadeiro e legal. Tá certo? Então, isso é que significa o ônus. Você vai ter a obrigação de efetuar aquela exigência. Se você não conseguir preencher a exigência, você não ganha. Então, prevalece aquilo que você está impugnando. No caso, se você impugnar um ato administrativo, você não comprovar que esse ato ele foi ilegal, que ele foi abusivo, que ele deixou de preencher alguma das exigências previstas na legislação, então você fortifica o ato.
você simplesmente, como você não conseguiu comprovar o erro ou aquilo que invalidava o ato, então esse ato, ele é confirmado, ou seja, você presume ele como verdadeiro. Ok? Pronto. Se a pessoa que está impugnando, ele consegue comprovar ou que o ato foi errado, ou ele não cumpriu com alguma das exigências, aí nós vamos ver posteriormente os casos de anulação dos atos administrativos ou de invalidação. Aí esse ato administrativo ele pode ser anulado ou invalidado. E aí a gente vai ver posteriormente. Por quê? Porque esse ato ele pode gerar efeitos por um determinado tempo ou pode não gerar nenhum efeito. Então, por isso que tem essas circunstâncias da invalidação ou da anulação dos atos. Por quê? Porque existem inúmeros atos, inúmeros tipos de erros ou de vícios encontrados nos atos. Então, por esses inúmeros erros ou vícios que podem acontecer, então, o erro ou o vício a ser constatado, se a pessoa que se sentir prejudicada constatar, pode vir a configurar um caso de invalidação ou de anulação, que nós veremos mais adiante ainda nessa aula, tá certo? Queria só que você aguardasse um pouquinho, que aí quando for mais adiante, eu mostro qual é as diferenças que podem acontecer, tá certo? Pronto. Então, nós vimos que, primeiramente, ou seja, num momento a priorístico, num momento inicial, você presume que esses atos administrativos, eles são verídicos e legais, ou seja, teoricamente, eles são feitos de maneira correta. Por que é que nós dizemos que teoricamente? Porque como vão ser realizados por outro ser humano, qualquer ser humano está passível de erro. E aí, o outro ser humano que for prejudicado, pessoa física ou jurídica, ele pode comprovar o erro e daí desmistificar esse ato. E aí esse ato ou vai ser invalidado ou vai ser anulado. E você pode se perguntar, por que os atos administrativos, eles precisam dessa presunção de legitimidade e veracidade? Pelo seguinte, porque se esses atos... Então, vamos perceber uma situação. Ao Poder Executivo, ou, para você ser mais preciso, mais correto, a função executiva, foi entregue a ela o dever de cuidar da comunidade. Então, como o executivo ele tem que cuidar da comunidade, gerenciar a comunidade, se ele tiver que realizar seus atos, mas todos os atos dele têm que ser averiguados, ele não conseguiria fazer todas as atuações. Então, vamos imaginar o seguinte: se um policial, para ele fazer qualquer atividade, ele tivesse que pedir autorização a alguém, ele não ia conseguir agir. Todo professor, antes de dar aula, se ele tivesse que pedir autorização, você não conseguiria todas as aulas. Por quê? Porque você não teria gente suficiente para estar vendo e revendo os atos administrativos. Então, por isso, para que os atos eles aconteçam com rapidez e com agilidade, que são necessárias para o gerenciamento da comunidade, por isso que foi feito, ou que foi idealizado esse atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Mas veja bem que ele não é uma certeza, ele é uma presunção. Por que ele é uma presunção? Porque vai ser efetivado por seres humanos. E o ser humano, ele pode errar. Então, por isso que ele, na sua natureza, essa natureza ela é relativa. Ela é só uma presunção. Ela não é definitiva, porque ela não é uma certeza. Mas, para você não estar todo o tempo questionando os atos do Estado, os atos da administração, os atos do Poder Executivo, por isso que eles são realizados de imediato e a pessoa que se sentir prejudicada pode impugnar, mas sabendo que sempre quem impugnar um ato administrativo, a pessoa que está impugnando é que tem que comprovar o erro.
Ou seja, existe uma coisa que se chama no direito de inversão do ônus da prova, onde, nesse caso aqui, sempre o ônus vai estar na pessoa que impugnar. Ou seja, a pessoa que impugnar, ela sabe que ela vai ter exigência maior por conta da doutrina, por conta das normas jurídicas, porque ela, quando impugnar, ela tem que comprovar o erro que ela está demonstrando, né? Ou seja, aonde foi que a administração pública, ao executar aquela atividade, ela errou. Qual foi o requisito legal que deixou de ser preenchido? E, como consequência, nós temos que, via de regra, os atos administrativos, eles produzem os seus efeitos até o momento em que eles são desconstituídos, né? Então, como esses atos, eles têm essa presunção de veracidade e legitimidade, eles, assim que são realizados, eles já começam a ter os seus efeitos, já começam a gerar efeitos jurídicos, e esses efeitos jurídicos, eles vão, em regra, até a sua desconstituição, isso se a pessoa que impugnar conseguir provar algum erro ou vício desse determinado ato administrativo. E aí, o que acontece? Essa presunção de que o ato ele é legítimo e verídico e legal, ela tanto é feita por parte da administração pública, como também por parte do judiciário. Porque essa impugnação que a pessoa se sentir prejudicada, ela pode fazer tanto na esfera administrativa, através de um processo administrativo, ou pode fazer essa impugnação através da esfera judicial, através de um processo judicial. Nos dois casos, tanto o administrador, a autoridade que vai avaliar a impugnação, como o juiz que vai julgar aquele processo, eles vão partir sempre dessa premissa, que é a presunção de legalidade e legitimidade do ato. Isso é necessário, como nós mostramos para vocês, para que a própria administração pública ela consiga atuar, né? O outro atributo é exatamente o atributo da imperatividade. E aí, o que quer dizer esse atributo da imperatividade? Aqui a gente tem que lembrar, por isso que eu peço sempre para que vocês analisem os significados. E o que é que significa você dizer que uma coisa ela é imperativa? Imperatividade vem de imperativo, vem de imperador. A raiz dela é de imperador. Então, o que é a pessoa que impera? É a pessoa que prevalece, ou seja, que manda e todos os outros obedecem. Então, imperativo, ele vem disso. Seria uma atividade onde uma pessoa manda e os outros têm que obedecer. Pois bem, aqui, antigamente, a imperatividade, ela era entregue a pessoas. Aqui, a imperatividade, ela é entregue, na verdade, a uma instituição. Quem é essa instituição? Exatamente o Estado. Por que esse Estado ele tem essa imperatividade? Porque o Estado, você tem que lembrar das lições de teoria do Estado, de ciência política, que o Estado ele tem um poder diferente de qualquer outro existente dentro do seu território. É chamado de poder soberano ou de soberania. Então, decorrente da soberania é que o Estado ele tem esse atributo da imperatividade. E aí o que acontece? Quando o ato administrativo ele é realizado, o agente público está realizando o ato, ele realiza o ato baseado na soberania do Estado. Então, por isso que o cidadão ou que a pessoa física ou jurídica que está dentro do território, está sob a égide, está sob os auspícios, ou seja, aquela pessoa que está submetida às ordens do Estado, ela tem que se submeter ao ato administrativo, ela goste ou não. Isso aqui quer dizer a imperatividade. Então, o Estado manda e quem está sob sua égide, quem está sob seus auspícios, ou seja, quem está submetido à sua competência, tem que se submeter à ordem que foi dada. Essa pessoa, goste ou não, ela tem que se submeter por conta desse atributo da imperatividade.
Por isso que quando um fiscal do fisco, ou seja, da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, quando ele chega em uma empresa, a empresa tem que mostrar os livros. Se for empresa comercial, os livros comerciais e contábeis. Se for uma empresa, um escritório de contabilidade, os documentos contábeis e os documentos fiscais da empresa ou das empresas pelas quais ela é responsável. Por quê? Por conta exatamente da imperatividade. Se qualquer pessoa chegar na sua empresa, você não é obrigado a mostrar nenhum livro. Você é obrigado a mostrar o seu produto ou o seu serviço e vender o seu produto, o seu serviço. Mas você não precisa mostrar os seus segredos comerciais ou os seus segredos empresariais. Mas para o Estado ou para os representantes do Estado, nós temos que mostrar. Por quê? Porque o Estado, o executivo, o poder executivo, ele tem uma das obrigações dele é o quê? É gerenciar a comunidade. E nesse gerenciamento da comunidade, quem fiscaliza a atuação dos particulares, ou seja, do setor privado, é exatamente o Estado. E por que o Estado ele tem que fiscalizar o setor privado? Porque nem sempre o setor privado ele vai agir de maneira correta. Então, por isso que quem tem que verificar se o setor privado está agindo de maneira correta ou não, e quem tem poder para limitar o setor privado naquela atuação dele para impedir que ele faça coisas erradas, é exatamente o setor público. Então, ao setor público, mais especificamente ao poder executivo, foi entregue também esse atributo da imperatividade, ou seja, esse poder de mandar e as pessoas terem que obedecer. É por isso também, não só dos fiscais em relação às atividades empresariais, né? Os fiscais da Receita Federal, aqui no Ceará, da Secretaria da Fazenda, ou da Secretaria de Finanças dos municípios, esses fiscais, eles têm todo o direito de entrar nas empresas e pedir as documentações das empresas, pela imperatividade. Por isso também que um policial na rua, ele pode mandar parar o seu carro e pode fazer uma vasculha no seu carro. Ele pode vasculhar se tem alguma coisa ilícita, se tem alguma coisa ilegal, e aí fazer aquela determinada averiguação. Por que você tem que obedecer ao policial? Exatamente por conta também da imperatividade. Então, você não pode chegar questionando a autoridade policial. Você tem que obedecer à autoridade policial. Ah, professor, mas às vezes o policial ele age de maneira mal educada. Ok, então ele responde pelo abuso, mas a abordagem não está errada. A forma da abordagem, sim, está errada. Por quê? Porque o policial, se ele tiver uma suspeita, que na legislação penal se chama uma suspeita fundamentada, se ele começar se um policial, ele verificar que uma pessoa está agindo de forma estranha, que a pessoa está com muito medo, está com muito receio, então, tem as formas de você fazer a leitura das pessoas. E ele achar que o comportamento de uma pessoa é estranho, ou que o material que ela está utilizando não é compatível com aquilo que ela diz que está fazendo, então ele pode fazer essas verificações. Então, a verificação, ele pode. Agora, se ele agride a pessoa de maneira física ou verbal, aí já é um excesso. Esse excesso que ele está cometendo não deveria cometer, então se transforma em um abuso. Mas a abordagem é correta. A forma de atuação do policial é que pode vir a ser viciada, ou seja, que pode ter o erro. Ok? Então, diferencie as duas coisas. Diferencie o direito de abordagem, que esse direito é dele e ninguém pode retirar, a não ser que o policial ele vai abordar uma pessoa que ele já não gosta, ele já teve problemas anteriormente. Aí você pode questionar essa abordagem, né, o direito de abordagem. Mas não tendo correlação do policial com aquela determinada pessoa, então você tem que ele, ao executar a abordagem, ele pode executar a abordagem de forma correta ou de forma errada. Se for errada, é porque ocorreu excesso. E aí você pode ter algum abuso. Certo?
Então, você tem essas distinções aí. E aí você precisa analisar caso a caso, certo? A Tainara fez aqui uma pergunta, né? Mas para entrar na casa de alguém, o policial, ele pode entrar ou só pode entrar com um mandado? Existe alta executoriedade? É porque o grande problema, Tainara, é porque no Brasil nós não fazemos as abordagens de direitos fundamentais que o cidadão possui. Então, o que acontece? Efetivamente, o policial, no momento do exercício da atividade dele, em que ele verificar que uma pessoa precisa de socorro ou que está acontecendo um crime, nesses casos o policial ele vai agir com alta executoriedade. O que é isso? Então, se um policial ele verificar que uma pessoa está sendo assaltada, ele precisa pedir autorização para alguém? Não. Ele pode agir de imediato. Por quê? Porque está acontecendo um crime. Digamos que a pessoa está sendo assaltada dentro de casa. O policial ele pode entrar. Se ele verificar que a pessoa está sendo assaltada, ele pode arrombar a porta e ingressar na casa. Ou na empresa também. Por quê? Porque está tendo o cometimento de um crime. E aos profissionais da segurança pública, eles têm que agir de imediato. Eles têm um dever de ofício. Alta executoriedade. Se está acontecendo algum perigo, aí é diferente do crime. Se ele está vendo que o crime está acontecendo, ele pode agir de imediato. Como também está acontecendo algum perigo. E perigo é diferente de crime. Qual é a diferença do perigo do crime? No crime, é alguém que está fazendo mal a outra pessoa. No perigo, é quando as pessoas estão submetidas a uma situação em que a vida ou a integridade física delas, ou a saúde delas, está correndo perigo. Por exemplo, ele verifica que em uma determinada casa está ocorrendo um incêndio. Aí ele também pode ingressar na casa sem autorização de juiz ou de qualquer outra pessoa, já para fazer o salvamento da pessoa. Se ele verifica que naquela determinada região está tendo uma enchente, e aquela enchente ali, a água está subindo muito rápido, e aí ele pode entrar nas casas e ir tirando as pessoas? Pode também. É uma situação de perigo. Então, o policial, ele não vai precisar de mandado e nem de autorização de mais ninguém, ou seja, ele vai agir efetivamente pela alta executoriedade. Nesses dois casos, quando ele está presenciando, quando ele está verificando a ocorrência de um crime, naquele determinado momento, ou quando existe um perigo imediato para fazer o salvamento das pessoas. Então, nesse caso aí, o policial ele age de maneira alta executória. Quando o policial ele vai cumprir os mandados, aí o policial não está agindo com alta executoriedade. Ele está obedecendo às determinações de um magistrado, às determinações de um juiz. Então, são duas coisas distintas, certo? Então, o policial, sim, ele tem alta executoriedade. E as residências, as empresas, ele pode adentrar. Então, existem formas diferentes, depende da situação na qual ele se encontra. Ok? A grande situação é porque, como eu falei para vocês, as pessoas ouvem muito falar somente de uma situação e não percebem todas as situações às quais você possa estar submetido. Ou às quais você pode sofrer. Então, por isso que você tem essa situação, certo? Mas voltando aqui, né? Então, isso que quer dizer a imperatividade. Então, a autoridade, não digo só os policiais. Eu coloco esses exemplos dos policiais porque fica mais fácil de vocês entenderem, porque é uma coisa que você verifica mais no seu dia a dia. Mas não só os policiais têm esse atributo. Os atos também de outros agentes do Poder Executivo também têm esse mesmo atributo. Tá certo? E aí você pode verificar essa imperatividade quando um fiscal da vigilância sanitária, ele verificando um restaurante, ou uma carrocinha de cachorro-quente, ou um pipoqueiro, se ele verificar que a pessoa não está cumprindo as determinações da vigilância sanitária, ele pode mandar a pessoa encerrar a atividade. Você está vendo aqui
Está ocorrendo muito no Ceará, não sei se está ocorrendo na sua cidade, mas aqui em Fortaleza, naqueles horários, existem horários limites para que bares, aliás, bares não, porque os bares há muito tempo eles não podem funcionar, né? Mas que restaurantes, lanchonetes e congêneres funcionem. Então, se ele funcionar além do horário que é estabelecido, o que acontece? Os agentes eles passam fazendo a fiscalização e eles fecham aquele determinado recinto. Inclusive, eles podem suspender as atividades deles por um determinado período, né? Aí, eu acho que o prazo são 7 dias, ou eles podem interditar. A interdição é porque vai durar bem mais tempo, mas aí geralmente é no caso de uma reincidência ou no caso mais grave que está acontecendo, por conta da situação das regras da pandemia. Então, essas interdições de estabelecimento, elas são baseadas na imperatividade. A apreensão de alimentos em supermercados que estão vendendo alimentos de maneira irregular é baseada exatamente na imperatividade, nesse atributo da imperatividade. O outro atributo que nós temos é exatamente o atributo da autoexecutoriedade. E o que é esse atributo da autoexecutoriedade? Então, autoexecutório, ou seja, você mesmo pode executar. Por que você diz isso? Pelo seguinte, porque existem determinadas atuações dentro do Estado em que o Estado ele precisa ser provocado, ou seja, uma pessoa ou até a própria pessoa que está sendo prejudicada, ela tem que pedir socorro ao Estado. Então, existem atos em que o Estado ele só vai fazer alguma coisa se o interessado, diretamente ou indiretamente, ou a pessoa que está sendo prejudicada, ele solicitar uma atividade do Estado. Se não for solicitada a atividade, ele não age. Então, o que acontece em relação a isso? Como o Poder Executivo, eu vou frisar bastante a situação, que exatamente é nessa situação que se encaixa os atos administrativos e que se encaixam os atributos dos atos administrativos. Perceba que o Estado ele foi criado exatamente para ele fazer o gerenciamento da comunidade. Então, como o Estado ele tem que fazer o gerenciamento da comunidade, ele tem que ter algumas prerrogativas, ele tem que ter um tratamento diferenciado para que ele consiga fazer esse gerenciamento. Então, perceba que para ele conseguir fazer o gerenciamento, ele precisa que todas as pessoas que estão submetidas ao seu poder, ou seja, que participam do Estado, têm que obedecer às suas determinações. Todas as pessoas, sem distinção. Então, por isso, você tem essa necessidade da autoexecutoriedade. Porque o Estado, como ele vai gerenciar, a partir do momento que ele vê a necessidade de agir, ele não precisa pedir autorização de ninguém. Ele vai ter que agir de imediato. Ele tem que fazer logo. Ele não pode esperar ninguém para fazer a atividade. Certo? Então, aí você começa a perceber essa distinção. E aqui eu peço a vocês para que vocês percebam uma coisa. A administração pública, quando ela vai atuar em prol de quem? Ela vai atuar em prol da comunidade, em prol dos cidadãos. Então, ela tem que fazer aquilo que é melhor para a comunidade. Ela não vai fazer alguma coisa específica para ela mesma ou para determinadas pessoas. Ela tem que favorecer a todos, sem distinção. Então, baseado nisso, como ela vai ajudar a todos sem distinção, ela, percebendo a necessidade, ela já tem que agir. Então, ela não pode ficar dependendo de autorização, porque se ela dependesse de autorização, a atuação dela seria tardia. E a atuação tardia, ela pode se tornar ineficaz. Então, exatamente por isso que ela tem essa situação da autoexecutoriedade. Então, por isso que o
policial, quando ele verificar a necessidade de fazer uma abordagem, assim que ele verificar, ele não precisa nem chegar para o colega dele, ou para o chefe dele, para perguntar se ele pode fazer a abordagem ou não. Ele faz de imediato. Por quê? Porque o ato ele é auto-executório. Quando o agente público está fazendo a fiscalização e ele começa a desconfiar que aquela determinada situação está acontecendo de maneira errada, de maneira equivocada, ele já pode agir de imediato. Ele não precisa estar consultando outras pessoas ou pedindo outras pessoas para fazer, por conta exatamente dessa auto-executoriedade. Então, isso faz com que a atuação da administração pública ela seja diferente das outras atuações dos outros poderes. Ou seja, que a atuação do Poder Executivo enquanto administração pública ela é diferente da atuação dos demais poderes do Estado, das demais funções do Estado. Por quê? Exatamente pela função principal do Poder Executivo, que é exatamente a função de gerenciar a comunidade. Então, por isso que foi dado ao Executivo exatamente esse contão, dele agir de maneira que ele possa conformar e trazer harmonia para a convivência social. E em nome dessa harmonia, o Estado ele tem que sempre agir. E agir da maneira correta, da forma correta e de maneira eficaz. Como a atuação tem que ser eficaz, então não pode demorar. Muitas vezes a atuação tem que ser de imediato. Tá certo? Mas aí o que acontece? Nós temos que perceber que essa auto-executoriedade, ela é um atributo. Então, ela vai estar em grande quantidade dos atos. Mas ela não pode estar em todos os atos. Por quê? Porque nem todo ato da administração pública realmente vai precisar ser de imediato. Então, imaginemos o seguinte. Uma pessoa está fazendo uma construção. E aqui eu coloco essa situação, por quê? Porque vocês, nas suas cidades, podem verificar muito isso, né? Então, muitas vezes as pessoas compram um terreno e aí começam a construir o terreno de qualquer maneira. Isso é possível? Não, não é possível. Por quê? O correto é, se você comprou um terreno e você necessita fazer uma construção, ou se você comprou já um edifício, se você já comprou um local que ele já é construído, já tem a sua construção, e precisa fazer uma reforma, nos dois casos, você precisa ir até o município, mais especificamente até a prefeitura do município, e até o setor de obras do município. E apresentar o seu planejamento, ou o planejamento daquilo que você vai construir, ou daquilo que você vai reformar. Por quê? Porque nem toda construção que é feita, ela é feita da maneira correta, né? É por isso que nos últimos tempos, vocês estão verificando aí vários problemas em construções. Se vocês pesquisarem aí na internet, nos últimos 2, 3 anos, você vai verificar situações em que prédios afundaram. A construção foi mal feita. Onde prédios desabaram. Afundar uma coisa, ele foi feito no terreno, não foi feito os cálculos corretos, e aí o que foi que aconteceu com o prédio? Ele afundou. Por quê? Porque o terreno não suportava o peso do prédio. Ele desmoronar, ele ruir, é porque o prédio foi feito, mas nas estruturas de cima deixaram mais peso do que as estruturas de baixo poderiam comportar. Então, por isso que o prédio vai cair, ele vai ruir. A parte de baixo não aguenta e a parte de cima vai fazer pressão e vai achatar a parte de baixo. Então, você tem vários exemplos, tanto de construções como de reformas, que as pessoas vão fazer de maneira errada. O ideal seria que, sempre que você vai fazer alguma construção ou alguma reforma, você procure primeiro um profissional habilitado. Quem são os profissionais habilitados? Arquitetos e engenheiros. E aí, você apresente aquilo que você quer ao arquiteto e ao engenheiro, e eles vão dar exatamente os dimensionamentos, eles vão fazer os cálculos necessários para que você faça aquilo que você está querendo. Ou a sua construção, ou a sua reforma.
Baseado nesses documentos, desses peritos, desses profissionais que estão habilitados para fazer essa atividade, é que você vai ao município para fazer a regularização da sua obra. Mas eu pergunto aí a vocês já conheciam esse procedimento? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia disso. E o que é pior, geralmente na capital existe uma fiscalização maior, então a maioria das pessoas sabe, porque ou aprendem pela prática, ou aprendem porque levam multa, que faz de maneira errada. Pois bem, então, como as pessoas elas não aprovam as suas construções, as suas reformas perante o município, por isso que o município ele tem os fiscais de obras. E esses fiscais de obras, ao constatar uma obra, ele manda lá e para. Ele chega lá e manda parar. E manda o quê? Que a pessoa vá mostrar a sua obra, ou vá autorizar a sua obra perante o próprio município. Se a pessoa não aparecer, a obra fica suspensa. E se ele verificar que aquela construção está sendo feita de maneira errada, ele pode ter a necessidade, ou ele pode verificar a necessidade de fazer a demolição daquela obra. Mas quando é que o poder público ele vai gerar essa demolição? Quando ele verificar que aquilo ali está colocando em risco os trabalhadores daquela obra, ou os vizinhos da obra, ou os próprios moradores, pessoas que estão vivendo ali naquela determinada obra. Então, por isso que pode ocorrer o caso em que o poder público ele determine uma demolição? Pode ocorrer o caso em que o poder público ele faça essa determinação da demolição. Mas se a demolição ela fosse autoexecutória, ele iria destruir para depois as pessoas, ou seja, as pessoas que foram afetadas, que tiveram a sua obra destruída, iriam questionar se estava certo ou errado. Ora, se você questiona depois de demolir, já não tem mais jeito, né? Então, por isso que, por exemplo, atividades que são irreversíveis, ou seja, que são difíceis de ser reparadas, de serem revertidas, ou seja, de serem refeitas, geralmente essas atividades, esses atos administrativos, eles não são autoexecutórios. Então, por isso que o atributo da autoexecutoriedade, ele é em regra, ou seja, ele é na maioria dos casos, mas ele não vai vigorar em todos os casos. Por quê? Porque em situações em que o ato administrativo ele seja irreversível, ele não tem a autoexecutoriedade. Ele tem que esperar um tempo para ser feita uma verificação maior, para realmente saber se ele pode ser levado adiante ou não. Tá certo? Então, por isso que esses atributos que a gente está mostrando para vocês, eles acontecem na maioria dos casos. Não quer dizer que ele vai acontecer em todos os casos. Só um instante, pessoal. Bem, o próximo é o da tipicidade. Então, a tipicidade é algo que a gente também já vinha trabalhando com vocês, né? Então, o que quer dizer essa tipicidade? Tipicidade vem de tipo. Tipicidade, ela vem de tipo. Então, uma coisa que é típica no direito é uma coisa que está prevista em lei, ou seja, toda a atividade ela foi prevista em lei. Então, tipicidade, ela, na verdade, vai se referir a uma previsão legal. E aí nós sabemos que a administração pública, ela só pode fazer o que está na lei. E todas as pessoas que compõem a administração pública, sejam os gestores, sejam os agentes, eles só podem fazer o que está na lei. Então, todos os atos administrativos, eles têm que ser típicos. Ou seja, toda atividade, tudo aquilo que vai ser realizado no ato,
tem que estar previsto em lei. Por conta, exatamente, do princípio que nós já vimos, que é o princípio da estrita legalidade. E isso daí vem para quê? Para proteger o cidadão. Para proteger o cidadão do quê? Dos abusos que foram cometidos no passado, das arbitrariedades que foram cometidas no passado. Então, hoje em dia já se sabe o que é que a administração ela pode fazer e o que é que ela não pode. Por quê? O que é que ela pode fazer? É aquilo que está previsto em lei. O que é que ela não pode fazer? Aquilo que não estiver na lei. Então, hoje em dia, a chance da administração errar com seus cidadãos é bem menor do que antigamente. Porque antigamente, aos reis, aos imperadores, eles podiam fazer aquilo que eles quisessem. Aquilo que eles bem entendessem. Hoje em dia, não mais. Tudo aquilo que pode ser feito, está previsto na legislação. E, então quer dizer que hoje em dia a administração não pode errar? Pode. Por quê? Porque a administração ela pode realizar o ato, mas agir com excesso. Ela pode realizar o ato, mas não obedecer a todas as suas exigências legais. E tem vezes também que a administração pode agir sem estar previsto, respaldado na lei. Aí seria uma arbitrariedade. Mas as formas para você conseguir comprovar hoje em dia que a administração ela agiu de maneira errada, ou que ela não agiu da forma correta, da forma que foi prevista em lei, está mais fácil do que antigamente. Por quê? Porque hoje em dia nós já temos um paradigma, nós já temos um parâmetro. E aí nós podemos avaliar toda a atividade baseada nesse parâmetro. Tá certo? Então, por isso que os atos administrativos eles têm que ser típicos, ou seja, eles têm que ter a tipicidade, ou seja, essa previsão legal, porque fica mais fácil da gente entender se a pessoa que representou a administração naquele ato administrativo, ele agiu de maneira correta ou de maneira errada. Isso, essa tipicidade, ela nos dá uma garantia de que, em regra, a pessoa que vai agir em nome do Estado, ela vai agir de maneira correta. E isso nos dá um sentimento de que nós não vamos ser novamente desrespeitados, como os nossos antepassados foram no passado pelos antigos governantes. Ok? Meus caros, vocês conseguiram entender todos os atributos, os 4 atributos que eu passei aqui para vocês? Então, cuidado, que nós temos elementos dos atos administrativos e nós temos os atributos dos atos administrativos. Obrigado pelo retorno de vocês. Então, nós temos esses dois tipos. Nós temos os elementos, as características dos atos administrativos e nós temos os atributos. É importante que você entenda todos eles, porque esses atos administrativos, eles, para o direito administrativo, eles são extremamente relevantes, eles são extremamente importantes, porque é a partir deles que você vai fazer a leitura se o Estado ele está agindo de maneira correta ou de maneira errada. Então, por isso que a gente precisa dessas correlações. Então, vamos continuando aqui, né? E aí nós chegamos às espécies de atos administrativos. Bem, então, o importante para que nós possamos analisar aqui é exatamente nós percebermos que existe uma enormidade de atos que podem ser
efetivados que podem ser feitos à administração pública. E essa enormidade de atos, você não pode tratá-los da mesma maneira. Ou seja, nem todos esses atos podem ser tratados da mesma forma. Então, por isso que houve a necessidade de se criar essas espécies de atos administrativos, onde o ato ele vai variar de acordo com aquilo, a finalidade daquele determinado ato. Então, os atos que nós conhecemos são, primeiro, os atos normativos. O que são esses atos normativos? São atos que são elaborados para a criação de normas. Normas essas que, via de regra, vão complementar a legislação, ou seja, que vão complementar as leis. Ou atos normativos esses que vão dizer como a administração pública, como o poder executivo, ou as pessoas que fazem parte do poder executivo, eles vão executar aquela determinada disposição legal, ou seja, como é que a lei vai ser interpretada e executada dentro do poder executivo. Por isso que nos atos administrativos, você tem aqueles atos administrativos mais gerais e abstratos, que são os decretos e regulamentos. Geralmente, decreto e regulamento, eles vão dizer como é que interpretar, como vai interpretar a lei na administração pública, ou como a administração pública ela vai atuar de acordo com aquela determinada legislação. Os regimentos, que são normas internas de cada órgão, dizendo como é que ele vai se organizar internamente. As resoluções são também determinações de como você vai agir nos mais diferentes casos. Então, são atos administrativos, ou seja, são normas que são feitas dizendo como é que o Poder Executivo ele vai atuar, de acordo com aqueles determinados direitos, com aqueles ditames legais. Nós temos os atos ordinatórios. E o que é um ato ordinatório? É um ato que coloca em ordem. E o que é um ato que coloca em ordem? Um ato que organiza. Então, se ele vai organizar, ele vai discorrer, ele vai determinar como é que vai funcionar a administração pública. Então, quando ele diz como é que vai ser o funcionamento, ele diz como é que os seus agentes vão atuar. Então, os atos ordinatórios são, que vão regular o funcionamento, as instruções, as portarias, avisos, circulares, são atos que dizem como as pessoas que fazem parte, que integram a administração pública, elas devem agir. Além dos atos ordinatórios, nós temos também os atos negociais. E o que são esses atos negociais? São negócios que são feitos pela administração pública. Então, como a administração pública ela tem diversas atividades, existem situações em que ela também vai negociar. A administração, existem situações em que ela negocia com o setor privado, ou ela negocia com os particulares. Exemplo desses atos negociais. Quando a administração pública vai conceder uma licença, ela vai avaliar se aquilo que o particular está fazendo ou está solicitando está correto ou está errado. Ou o particular pede uma autorização, uma permissão para fazer alguma coisa ou para utilizar um bem público. A administração ali, ela não obrigatoriamente está gerenciando a comunidade. Ela está vendo como é que aquele particular está agindo. Ou ela está respondendo a uma demanda particular de uma pessoa. Então, por isso que ela é um ato negocial. Ali, a administração ela não age como a administração pública. Ela age negociando interesses, sendo que ela tem um interesse coletivo, ela tem a defesa do interesse coletivo e está negociando com particulares, com o setor privado, que tem interesses particulares. Nós temos também os atos chamados atos enunciativos. E o que é um ato enunciativo? O nome já está dizendo, né? Ele está enunciando, ele está afirmando, está declarando alguma coisa. E aí são atos em que se afirma alguma coisa. Certidões.
emitidas pelos órgãos públicos. São atos enunciativos. Os atestados dos médicos dos postos de saúde são atos enunciativos. O parecer de um procurador é um ato enunciativo, onde ele afirma, ele atesta alguma coisa. E nós também temos os famosos atos punitivos, né, que impõem sanções ou punições por infrações que são cometidas, por ilícitos que são cometidos. E aí nós temos, se a infração, se o erro ocorreu dentro da própria administração, utiliza-se o poder que vocês já viram, que é o poder disciplinar. Se é feito pelos particulares, ou seja, é exterior à administração pública, é o exercício do poder de polícia, né? E aí, no exercício do poder de polícia, você pode ter suspensão de atividades, você pode ter aplicação de multa, você pode determinar o desfazimento, são também diversos tipos de atos punitivos. Você só tem que perceber se essa infração ela ocorreu dentro da administração ou ocorreu fora da administração. Porque o poder que será aplicado vai ser diferente. Se é dentro da administração, utiliza-se o poder disciplinar. Se é fora da administração pública, você utiliza o poder de polícia. E nós chegamos na classificação dos atos administrativos, né? Então, como vocês estão tendo a oportunidade de perceber, não existe um só tipo de atuação da administração pública. Então, veja que essa atividade de gerenciar a comunidade, ela envolve muitas atribuições, ou seja, muitas atividades que precisam ser realizadas, e essas atividades, elas são das mais diferentes possíveis. Então, como a gama, o conjunto de atividades é gigantesco, por isso que para que a gente consiga compreender melhor esses atos, é que eles tiveram uma classificação. Eles são submetidos a uma classificação, para que a gente consiga organizar como são esses atos, em que momento eles podem ser utilizados, em que extensão eles podem ser utilizados. Tá certo? Então, o primeiro critério de classificação é quanto ao seu regramento. E o que é o seu regramento? É a sua previsão legal. Lembrem-se que o ato, ele pode estar, todo previsto, ou seja, toda a atividade a ser realizada no ato pode estar toda ela prevista na lei, e aí ele vai ser um ato vinculado, ou ele pode ser um ato discricionário, onde somente uma parte está prevista na lei e outra é concedida uma liberdade para o agente ou o gestor tomar uma decisão. Ou seja, ele teria uma parte de mérito administrativo, uma parte que é discricionária. Então, quando o ato é discricionário, é porque parte é vinculado e parte é discricionário. Então, quanto a essa previsão, eles podem ser vinculados ou discricionários. Quanto ao destinatário, ou seja, as pessoas às quais o ato ele é direcionado, né? Ele pode ser geral ou individual. O que é um ato administrativo geral? É porque ele é destinado a todas as pessoas. Um ato administrativo individual, ele é destinado somente a uma pessoa ou algumas pessoas. Então, quando se faz um decreto, o decreto é para ser obedecido por quem? Por todos. Então, os decretos, eles são atos gerais. Quando é feita uma portaria concedendo as férias de um determinado servidor ou a promoção de um determinado servidor, ele é específico, ele é individual, ele só vale para aquela pessoa, ele só vale para aquele determinado servidor. Quanto ao alcance, né, os atos administrativos, eles podem ser internos ou externos. Um ato interno é porque ele só vai ter aplicação dentro da própria administração pública. Um ato externo é porque ele vale também fora da administração pública. Então, as determinações dos chefes para com os subalternos ou para com os subordinados é algo que só vale internamente.
Mas quando um policial ele está na rua fazendo a ronda e ele suspeita de uma pessoa, é um agente público que está mandando para alguém que está fora da administração. Ele é um ato externo. Certo? Então, o ato externo, a maioria deles necessita de publicação. Mas, por exemplo, o ato em que o policial ele faz a atividade não precisa de publicação. E um fiscal ele vai fazer uma verificação de uma empresa, também não precisa de publicação. Então, via de regra, os atos externos eles precisam de publicações, mas também tem alguns atos externos que não é necessário. Quanto ao objeto do ato, né? O ato, ele pode ser um ato de império. E o que é esse ato de império? É o ato em que o Estado ele tem supremacia sobre o indivíduo. Exemplo, essa verificação de possíveis crimes são atos de império. Como o policial ele tem um treinamento e naquela situação ele, baseado no seu treinamento, está desconfiando de alguma pessoa, quando ele determina a verificação de uma pessoa, ele pode realmente encontrar alguma coisa ou pode não encontrar nada. Mas em todo caso, ele encontrando ou não, ele está agindo por conta do poder de império. Porque ele tem supremacia sobre os demais membros da comunidade, naquele determinado momento. Um ato de gestão. Então, na verdade, o que o Estado está fazendo é um gerenciamento. Então, quando o Estado ele se organiza, ele diz, exemplo, o governo federal, ele diz que vai ter 10, 15 ou 20 ministérios, e que cada ministério vai ter tais atribuições. São atos de gestão. Ou ele pode ter também atos de expediente, ou seja, que são corriqueiros, são cotidianos, são da rotina da própria atividade. Então, as pessoas todo dia têm que trabalhar. É um ato de rotina. As pessoas têm um horário a cumprir dentro da administração. É um ato de rotina. É um ato de expediente. Certo? Então, você pode ter esses 3 tipos de objetos nos atos administrativos. E quando a formação, os atos, eles podem ser simples, complexos ou compostos. Aqui, eu queria até pedir para que vocês lessem um pouquinho mais, verificassem um pouquinho mais de exemplos, porque das classificações é aquela que você vai ter um pouquinho mais, que você pode futuramente ter um pouquinho mais de dificuldade para compreender. Então, precisa você ter uma atenção maior, você ler um pouquinho mais sobre elas e até refletir um pouquinho mais sobre os exemplos que são dados. Que eu posso dar aqui, ou você pode verificar lá nos livros que você está consultando, né? Então, o primeiro deles, quanto à formação, são os atos simples. Os atos simples são aqueles em que tem a manifestação de vontade de um único agente, ou de um único órgão, ou de um único colegiado. Exemplo desses atos simples. Você solicita uma certidão de um direito seu à administração pública. Aquela determinada certidão ela é emitida. Pronto. E aí você tem exatamente ali, descrevendo como é que está o seu direito. Como é que o seu direito está sendo verificado, está sendo percebido pela administração pública. É um ato simples. A emissão da certidão, a pessoa solicitou, o poder público emitiu a certidão. Pronto. É um ato simples. Foi uma manifestação. Foi dada por uma pessoa encarregada que tinha competência, ou pode ser dado por uma pessoa, por um órgão ou por um colegiado. Tá certo? Mas pronto, solicitou, e aí o responsável, a pessoa que tinha atribuição, de acordo com a legislação, ou que tinha competência, emitiu aquilo que foi demandado. O ato complexo é quando, para que ele seja realizado, ele precisa da realização de atividades de mais de uma pessoa ou de mais de um órgão. Aí ele é o ato complexo. Exemplo. A estabilidade de um servidor público. Vocês vão ver posteriormente. A estabilidade do servidor público. O servidor, ele passa no concurso público,
Ele passando no concurso público, ele tem que esperar ser chamado, né, ser nomeado, para que depois ele possa entrar em exercício. Ele possa tomar posse e entrar em exercício. Da nomeação até o exercício dele, tem um conjunto de fatores. Por quê? A pessoa já passou no concurso público. Ok. Ela já tem direito ao cargo? Não. Por quê? Ela tem que esperar a sua nomeação. Tem que esperar ser chamado. Terceiro, tem exigências para assumir o cargo. Então, a pessoa, às vezes, precisa de um determinado diploma, precisa estar bem de saúde. Então, tem uma série de exigências. E se a pessoa não preencher uma dessas exigências, ela não vai tomar posse. Então, perceba que não depende só da administração chamar ou só da pessoa querer trabalhar. Ela também tem que obedecer a exigências. Uma dessas exigências é a condição, a aptidão física. Se a pessoa não tiver aptidão física, ela não vai tomar posse e nem entrar em exercício. Então, você verifica que essa determinada situação, ela não depende somente da pessoa que passou no concurso, mas ela vai depender da administração, ela vai depender do médico, ela vai depender de órgãos que vão emitir a documentação que ela necessita para comprovar que ela tem condições de tomar posse e entrar em exercício. Então, verifique que sai da esfera de uma única pessoa e envolve outras pessoas físicas ou jurídicas. Então, é um ato complexo. E, por fim, você tem um ato que ele é composto, em que ele tem uma vontade, mas ele depende de outros critérios para que ele seja preenchido. Exemplo, a aposentadoria. Você pode começar a trabalhar hoje e amanhã já se aposentar? Não, não pode, né? A aposentadoria, ela necessita obrigatoriamente que você tenha um período. E as aposentadorias, o que acontece? Via de regra, se exige no Brasil, para a mulher, 30 anos de contribuição e para o homem, 35 anos de contribuição. Então, quando você começar a trabalhar, se for mulher, você ainda tem que continuar trabalhando por mais 30 anos. Se for homem, você vai começar a trabalhar e vai ter que continuar trabalhando por mais 35 anos. Então, você verifica aí uma situação em que você tem uma vontade, mas além da sua vontade, você vai ter uma diversidade de critérios que você tem que preencher a todos, para que você alcance aquilo que você quer, que é exatamente a aposentadoria. Então, verifique que no simples é meramente uma manifestação de vontade de um agente, de um órgão ou de um colegiado. No complexo, você depende da atuação ou da vontade de mais de uma pessoa, né? Que pode ser de uma pessoa física ou jurídica, pode ser um agente, pode ser um órgão ou pode ser também um colegiado. E no composto é ainda maior, porque além da vontade da pessoa que vai realizar, ainda depende de um conjunto de outros fatores que vão ratificar a vontade e vão torná-la exequível, né? Ou seja, que vão fazer com que ela possa ser executada. Então, por isso que, para você entender bem essa diferenciação quanto à formação, se o ato ele é simples, complexo ou composto, isso daí vai levar um certo tempo de estudo, de reflexão, principalmente sobre os conceitos e sobre os exemplos que vocês vão averiguar. Tá certo? E aí nós chegamos, depois das classificações, nós chegamos exatamente à invalidação do ato administrativo. Ou seja, você vai tirar a validade. Aquele ato administrativo, ele vai deixar de ser executado. E aí nós temos aqui 5 tipos de invalidação do ato administrativo, né? Por isso que quando eu falei para vocês lá sobre os atributos, e principalmente quando eu falei para vocês daquele atributo da veracidade e legitimidade,
Eu disse que eles são presumidos, ou seja, o que existe é uma presunção. E a presunção, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque pode ser provado em contrário. E aí, se comprovar que aquele determinado ato administrativo, ele não obedeceu a alguma circunstância, ele não preencheu algum requisito legal, ele pode sofrer uma atividade, que é a atividade de invalidação. Ou seja, ele pode deixar de produzir os seus efeitos. Agora, existem N situações, e nessas N situações, esse ato, ele pode simplesmente deixar de ter efeito, ele pode deixar de ter efeito e também retroceder ao passado, ou seja, negar qualquer efeito que esse ato ele possa ter originado. E você pode ter diversas circunstâncias. Então, por isso que nós temos esses 5 tipos de invalidação dos atos administrativos, que são a anulação, revogação, cassação, caducidade ou contraposição. E nós vamos estudá-los a partir desse momento. O primeiro tipo de invalidação do ato administrativo é exatamente a sua cassação. E quando é que um ato administrativo ele é cassado? Né? Esse termo cassação você ouve muito para mandato, né? Para mandatários políticos. Por quê? Porque o mandatário político, ele, para ter direito a um determinado mandato eletivo, ele precisa se submeter à eleição, essa eleição tem requisitos e tem exigências que precisam ser obedecidas. Se essa determinada pessoa não cumprir esses requisitos ou não cumprir essas exigências, ele vai ser cassado. Ou seja, reconhece que ele não teria direito. Por quê? Porque ou ele não preencheu os requisitos ou não obedeceu às exigências impostas para aquela determinada situação. Então, cassação, sempre que você pensar em cassação, é porque ocorreu o descumprimento de condições para aquela atividade. Então, ocorreu um descumprimento de condições. Então, como a pessoa descumpriu, assim que é verificado o descumprimento das condições, a pessoa deixa de usufruir, ela deixa de desfrutar daquela determinada situação jurídica. Então, isso que é a cassação. A cassação é sempre que acontece algo de errado na execução do ato administrativo, né? Então, descumpriu alguma condição, algum requisito, alguma exigência, na verdade, o que o ato vai sofrer é a cassação. Exemplo. Uma pessoa está querendo fazer uma construção. E essa pessoa que vai fazer a construção, ela quer fazer uma construção irregular. E então, o que é que ela faz? Ela, sabendo que a sua construção é irregular, ela pede ao profissional habilitado para fazer 2 projetos. Um, o projeto que ela quer, que é irregular, e outro, o projeto que vai ser aprovado pelo poder público. Então, ela pega o projeto que sabe que vai ser aprovado, apresenta. Mas quando ela vai realizar, ela realiza um outro projeto. Aí o que acontece? O poder público, como ele tem o direito de fiscalizar, ele vai fiscalizar a obra. Assim que ele fiscalizar a obra, ele verifica que a obra que está sendo realizada, ela está em desconformidade, ou seja, ela não é a mesma aquela que foi aprovada. Então, o que acontece? Essa pessoa ela agiu de má fé com o poder público. Então, como ela agiu de má fé com o poder público, na verdade, aquela licença que foi concedida anteriormente, ela tem que ser cancelada. O nome correto, ela vai ser cassada. Cassada por quê? Porque a pessoa ela não fez da maneira correta. Ela não cumpriu as exigências que teriam sido estabelecidas. É essa a situação que nós temos para os tipos de cassação.
a caducidade. O que é essa caducidade? Né? A caducidade, ela vem, o termo caducidade, ele está geralmente ligado a uma questão de tempo. E a gente sabe que o tempo, ele interfere na vida das pessoas. Então, nós mesmos, com o decorrer do tempo, nós envelhecemos. Então, você percebe que algo que você fazia com mais agilidade no passado, com o decorrer do tempo, você pode continuar realizando, mas você não vai ter a mesma desenvoltura, você não vai ter a mesma agilidade, você não vai ter a mesma capacidade de antes. Por quê? Por conta exatamente do tempo. Então, esse fator tempo também pode interferir nos atos administrativos. Como é que eles podem interferir nos atos administrativos? Você tem uma coisa chamada no direito de legislação superveniente. O que é isso? Então, só para que vocês entendam. Aqui no Brasil, você, antigamente, tinha direito de realizar algumas atividades. Por exemplo, antes de existir uma legislação que regulamentasse o exercício da advocacia, qualquer pessoa, que fosse bacharel em direito ou não, podia exercer a advocacia. Por quê? Porque não tinha legislação específica. A partir do momento que surgiu a legislação específica da advocacia, exigindo o diploma de bacharelado em direito e a aprovação do exame da ordem, então só poderiam ser advogados, dali em diante, as pessoas que cumprissem essas duas exigências. Primeira exigência, fosse bacharel em direito. Segunda exigência, passasse, fosse aprovado no exame da ordem dos advogados. Então você verifica que as condições que você tem atualmente, no futuro, podem ser modificadas. E aí, essas condições que no futuro forem modificadas, você tem que se readequar. Então, uma coisa que você poderia fazer no futuro pode ser negada a você? Pode. Exemplo, que foi muito discutido no passado, mas não foi resolvida. Né? Por isso que eu continuo falando para vocês. Hoje em dia, quem é que pode ser jornalista? Somente a pessoa formada em comunicação social ou formada em jornalismo? Não. Hoje em dia, como não existe nenhuma legislação que regulamente a profissão de jornalista, qualquer pessoa pode ser jornalista. Mas, se for aprovada uma legislação específica para a atividade de jornalista e exigir somente os diplomados, ou seja, somente os graduados ou bacharéis em comunicação social. Então, todas aquelas pessoas que não têm ou que não obedecem essa exigência, que antes exerciam a função de jornalista, vão deixar de ser jornalistas. Por quê? Porque elas não obedecem mais àquela determinada exigência. Então, a caducidade é exatamente isso. É quando você perde o direito porque você não cumpre as novas exigências, as novas determinações, os novos requisitos estabelecidos por lei. E nós sabemos que a legislação, com o decorrer do tempo, ela pode ser modificada. E essas modificações, elas vão gerar repercussões práticas. Então, sempre que aparece uma lei nova que muda as exigências, então, os atos administrativos que são baseados nessa nova legislação, eles têm que se readequar. Então, esses atos eles vão sofrer a caducidade. Outro exemplo, para que vocês consigam perceber. Nós temos as barracas de praia. Geralmente, o que acontece? A barraca de praia, ela fica na faixa litorânea. A faixa litorânea pertence a quem? Pertence à União, ou seja, pertence ao governo federal. Então, qualquer pessoa que vai querer fazer na praia uma barraca de praia, ela tem que pedir autorização para utilizar aquele espaço para o governo federal. Mas, especificamente, para o Departamento de Patrimônio da União, que é a DPU, sigla, né? E a pessoa, ela tem direito de ter a barraca. Agora, o direito que a pessoa vai ter de ter aquela barraca vai ser para sempre? Não. Então, digamos, as pessoas que têm barracas ali na Sabiaguaba. Como é uma região litorânea, uma região
questões ambientais, se futuramente o poder público ele quiser fazer uma proteção maior daquela determinada região e quiser tirar essas autorizações das barracas, ele pode? Pode. Então, aquela autorização que as pessoas tinham anteriormente, ela não vai continuar. Então, o que foi que ocorreu com elas? A caducidade. Certo? Porque a situação pode ser modificada e se a situação for modificada por novas exigências, por novas legislações, você tem exatamente o problema da caducidade, que pode acontecer. Então, veja que tudo ocorria de maneira regular. Como ocorre uma autorização legislativa, ou seja, como ocorre uma modificação da lei, aquela situação que era irregular passou não mais a ser admitida por conta dessa nova lei. Então, você diz que ocorreu uma caducidade, onde tudo do passado é mantido, está correto, mas dali para frente não pode mais continuar. Tá certo? O outro tipo de invalidação é a chamada contraposição. Ou também algumas pessoas chamam a contraposição de derrubada, né? O que é isso? É quando um ato ele deixa de ter validade por conta da emissão de um outro ato que é diametralmente, ou seja, que é exatamente oposto ao anterior. Então, são atos contrapostos. Quando você vê dois atos com efeitos contrapostos, então os dois não podem existir. Só pode existir um deles. E quando é que você vê isso? Chefes de setor. Então, via de regra, um chefe de setor ou um chefe de departamento são atos de livre nomeação ou livre exoneração. O que quer dizer isso? As pessoas são colocadas nesses postos e são retiradas de acordo com a vontade do gestor ou da autoridade superior. Então, a autoridade superior, ela pode retirar quando ela quiser? Pode. Se o cargo não é eletivo, ela pode retirar quando ele quiser. Então, quando um determinado funcionário ele é nomeado, ele tem algum direito de permanecer para sempre? Não. Ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, quando qualquer outra pessoa for nomeada para aquele lugar, isso quer dizer o quê? Que o outro foi destituído. Por isso que ele é chamado de contraposição ou de derrubada. Porque um ato posterior, como ele é diametralmente oposto ao anterior, isso daqui quer dizer o quê? Que ele está invalidando o anterior. E aí, mais uma vez, os atos que foram feitos no passado, antes desse ato novo, são todos eles válidos. A única situação que ocorreu como mudou a situação, a mudança não foi por conta de lei, porque se fosse por conta de lei, era caducidade. A mudança, como ocorreu outro ato administrativo que desfez o anterior, então ocorreu uma coisa chamada de contraposição. E aí nós temos os casos de anulação e de revogação dos atos administrativos. Esses casos de anulação e revogação dos atos administrativos, eles são até melhores de vocês verificarem e estudarem também posteriormente. Por quê? Porque eles estão previstos na Lei 9.784 de 99, que é a lei que regula os processos administrativos. E o que é que você precisa entender direitinho, né, sobre essa situação da anulação e da revogação? A gente coloca esse quadro aqui exatamente para que você consiga entender melhor essa diferenciação entre o que é um caso de anulação e o que é um caso de revogação. Na anulação, o motivo da anulação é uma ilegalidade, ou seja, o ato contrariou a lei. Se o ato contrariou a lei, aquele ato não pode mais existir. Na verdade, a existência dele foi irregular, porque se ele é ilegal, quer dizer que ele contrariou a lei. Ele fez uma coisa que é inadmissível para a administração pública, que é exatamente contrariar a lei. Então, o que é isso?
esse ato existiu de fato, mas não existiu de direito. Porque enquanto ele existiu, ele foi irregular. Ele foi irregular da sua origem até o momento em que ele foi invalidado. Então, por isso que ele não pode ser reconhecido em nenhum momento. Então, se ele gerou algum efeito, esses efeitos eles vão ser cassados. Por quê? Porque ele foi irregular, ele foi ilegal. Então, a anulação é para esses casos gravíssimos, em que o ato ele foi feito de maneira ilegal, contrariando a legislação, algo que é inadmissível para a administração pública. Na revogação é diferente. O ato existiu, mas o poder público ele não tem mais interesse, ele não tem mais conveniência, não existe mais oportunidade. Ou seja, é uma coisa que podia existir até quando o poder público quisesse. Quando o poder público não quiser mais, ele revoga. Quer dizer isso? O passado continua? Continua. Por quê? Porque até aquele momento em que ocorreu a revogação, a administração pública ela tinha um interesse. Agora, daquele momento em diante, não existe mais. Existe uma discricionariedade, né? Ou seja, o ato persistiu enquanto o poder público ele tinha interesse. A partir do momento que ele não tinha mais interesse, o ato não pode mais existir. Mas os efeitos do passado permanecem. Por quê? Porque foi tudo regular até o momento em que ele foi revogado. Certo? Então, tem duas diferenças. Na anulação, ele, desde a origem, ele é errado. Na revogação, a origem dele está correta, mas o poder público ele perdeu o interesse. E a partir do momento que ele perdeu o interesse, ele não pode mais ter os seus efeitos. Por isso que os efeitos da anulação, elas são ex tunc, eles são retroativos à origem. Por quê? Porque desde a origem ele é irregular. Então, se ele é irregular desde a origem, isso quer dizer que ele nunca deveria ter gerado efeitos. E se gerou, esses efeitos eles têm que ser anulados. Já na revogação, os efeitos, como nós chamamos aqui no direito, são chamados de ex nunc. E o que é o efeito ex nunc? É daquele momento para a frente. Nós chamamos de prospectivos, ou seja, é daquele momento para frente. Ou seja, o passado permanece e somente a partir daquele momento que sai o ato de revogação para frente é que ele não pode mais gerar efeitos. As competências para invalidação. Uma anulação ela pode ser feita pela administração ou pelo poder judiciário. A revogação apenas pela administração pública. Então você percebe que a anulação ela é mais grave do que a revogação. Por quê? Porque a anulação ocorreu uma ilegalidade, ou seja, tudo estava errado. Então tudo tem que ser refeito, desde a sua origem. Na revogação, o que na verdade ocorreu é que não existe mais interesse. Se não existe mais interesse, isso quer dizer que aquilo que existia no passado estava ok, interessava, mas deste momento em diante não interessa mais. E aí, os efeitos do passado permanecem, mas daquele momento do ato para o futuro não podem mais continuar acontecendo. E aí você tem exatamente o inverso, né? Que é a convalidação. A convalidação, ela também está prevista na Lei dos Processos Administrativos, a Lei 9.734/1999, onde no seu artigo 55 explica o que é a convalidação, né? O que é uma convalidação? É uma confirmação. E o que é essa confirmação? Então, nós sabemos, como nós já estudamos aí em instituições de direito público e privado, que os atos do ser humano, eles podem ser certos ou errados. Os erros do ser humano podem ser erros que podem ser consertados, que no direito nós chamamos que são erros sanáveis, ou existem erros que não podem ser consertados. E aí, esses erros que não podem ser consertados, nós chamamos no direito de insanáveis. A convalidação ou a confirmação do ato,
é quando ocorreu um erro que ele é sanável, ou seja, que pode ser corrigido. Então, a convalidação vai ocorrer para erros que são sanáveis. Então, se for verificar que um erro ocorreu em um ato administrativo, mas esse erro ele é sanável, se esse erro ele for consertado, esse ato ele pode ser convalidado. Ou seja, o erro que podia ser consertado foi consertado. Mas também pode ocorrer o caso. E se esse erro que poderia ser consertado não for consertado, aí ele é anulado. Então, se o erro que poderia ser consertado não foi consertado, ou foi feita uma tentativa de conserto, mas de maneira errada, equivocada, ineficaz, inapropriada, então quer dizer que esse ato, ele também não vai dar certo. Ele não vai conseguir ser corrigido. Então, ele vai ser também anulado. Se for um erro insanável, não adianta corrigir. Por quê? Porque a própria legislação está dizendo que aquele erro não pode ser corrigido. Então, ele também vai ser anulado. A convalidação só ocorre quando for analisado o ato administrativo, constatado o erro, mas esse erro ele tem que ser sanável. Então, se a administração pública conseguir corrigi-lo a tempo, aquele ato que ele poderia ser invalidado, ele vai ser convalidado, ou seja, ele vai ser corrigido e confirmado. Então, a convalidação só acontece quando o ato ele puder ser corrigido, e ele o é de maneira correta. Aí ocorre uma convalidação. Se o erro não conseguir ser corrigido, aí, infelizmente, o ato ele vai ser anulado. Ok? E aqui a gente dá umas dicas para vocês de como analisar essa convalidação, né? E aí o que acontece? A gente enaltece, ou a gente chama a atenção que se o vício, quando nós vimos lá os elementos dos atos administrativos, e você verificar que o vício ele recai sobre competência e forma, o ato ele pode ser convalidável. Se o vício ele recai sobre o objeto, o motivo ou a finalidade, ele não pode ser convalidado. Então, geralmente você pode convalidar se o problema recair sobre competência ou forma. Se o erro recair sobre o objeto, motivo ou finalidade, aí o ato, infelizmente, ele não pode ser convalidado. E aí você vai analisar se o vício, ele é um vício essencial ou não. Porque se ele for um vício também essencial, ele não pode ser convalidado. Se ele não for essencial, ele pode ser convalidado. Então, por isso que você precisa, que a gente dá essas dicas, mas elas não vão ser aplicadas em todos os casos. Existem casos e casos. Então, por isso que a gente pede também a vocês que tenham atenção, leiam com bastante atenção, reflitam, tanto sobre os conceitos, como também os casos que vocês vão analisar. E aí, também, na competência, você vai ter limitações, porque as competências elas podem ser convalidadas, desde que a competência ela não seja exclusiva. Porque se for exclusiva, o nome já está dizendo, só pode ser realizado por aquela determinada autoridade. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer outra pessoa que realize, a competência está errada. Então, por isso que, para você analisar a convalidação, o que você precisa centrar a sua averiguação é exatamente no erro, ou naquilo que nós chamamos no direito de vício. Se ele é sanável ou insanável. Se você verificar que o vício ele é sanável, então isso quer dizer que o ato administrativo ele pode ser convalidado, se ele for corrigido da maneira correta. Se o vício ele é insanável, ele não pode ser convalidado, certo? O que a gente precisa ter maior atenção é exatamente nessa circunstância. E, uma vez que a gente analisou as 5 formas de invalidação, nós percebemos que, para o direito, o ato administrativo, de acordo com a invalidação, de acordo com o referencial da invalidação, eles podem ser válidos. O que é um ato válido? É aquele que foi feito de maneira correta. O ato válido
é aquele que foi feito de maneira correta. O ato anulável. Um ato anulável é aquele que possui um vício sanado. Por que ele é anulável? Porque ele pode ser corrigido, ele se torna válido. Ou ele pode não ser corrigido. Se ele não for corrigido, ele se torna um ato nulo. Tá certo? O ato nulo. O ato nulo, ele já é considerado nulo, por quê? Porque ele contém um vício insanável. Então, o ato nulo é porque ele já contém um vício que é considerado insanável. E, além dos três, que são ato válido, anulável e nulo, nós temos ainda o ato inexistente. E o que é o ato inexistente? É aquele que possui aparência de manifestação de vontade da administração pública, mas não se origina de um agente público. Então, como ele não foi efetuado por um agente público, ele é considerado como inexistente. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida sobre essa matéria aqui? Com isso, nós